Chegamos à sexta-feira, segunda semana da Páscoa. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, do 34 ao 42. O salmo hoje é o 26 ou 27. Ao Senhor eu peço apenas uma coisa: habitar no santuário do Senhor. E o evangelho de hoje, João, capítulo 6, do 1 ao 15. João 6, do 1 ao 15. Vamos ouvir a palavra de Deus. Vamos nos deixar tocar pela palavra do Senhor, nos deixar transformar pela palavra de Deus, porque a palavra tem poder para realizar em nós uma obra nova. A palavra tem poder para nos transformar. João, capítulo 6, do 1 ao 15, pega a sua palavra, vamos ler juntos esta passagem. Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque via os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí com seus discípulos. Estava próximo à Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo que uma grande multidão estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Filipe: "Onde vamos comprar pão para que eles possam comer?" Disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Filipe respondeu: "Nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um?" Um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse: "Está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente?" Jesus disse: "Fazeis sentar as pessoas." Havia muita relva naquele lugar, e lá se sentaram aproximadamente 5.000 homens. Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu-os aos que estavam sentados, tanto quanto queriam. E fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: "Recolhei os pedaços que sobraram, para que não se perca." Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos com as sobras dos 5 pães, deixadas pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam: "Este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo." Mas, quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo, sozinho, para o monte. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Começamos a ler o capítulo 6 do Evangelho de São João. É uma oportunidade para escutarmos o belo discurso sobre o pão da vida de Jesus. A multiplicação dos pães, narrada nos 15 primeiros versículos, nos insere neste mistério. O Senhor sobe a montanha acompanhado pelos discípulos, enquanto uma grande multidão os segue. Ao contemplar o povo que se aproxima, Jesus demonstra compaixão e manifesta o seu desejo de alimentá-lo, dirigindo a questão ao apóstolo Felipe. André, por sua vez, destaca a presença de um menino que traz 5 pães e 2 peixes. Qual é a melhor tradução bíblica para nós lermos e aprendermos com a palavra de Deus? Eu faço esse parênteses aqui da meditação, da palavra, porque eu falei sobre a importância de lermos a palavra. Tenho falado isso. Eu gosto muito da tradução da CNBB, que é a tradução que nós lemos na liturgia diária. Se você pegar a sua Bíblia aí traduzida pela CNBB, a Canção Nova fez uma parceria com a CNBB também, está muito boa. A nova tradução da Ave Maria também está boa. Temos a Bíblia do Peregrino também, que é uma tradução boa para estudo, principalmente para a questão pastoral. A Bíblia de Jerusalém, também para um estudo mais aprofundado, mais teológico, assim, que vai fazer um curso de teologia, aí pode também usar a Bíblia de Jerusalém. Essas traduções. Mas para o dia a dia, principalmente a tradução da CNBB e da Ave Maria.
Aqui neste evangelho acabamos de ver esse resumo, estamos no capítulo 6 sobre o pão da vida. Jesus é o pão da vida. Ele quis permanecer no meio de nós. Por que a igreja, então, tem a Eucaristia? Porque Jesus, quando ele, no evangelho do final de semana passado, na festa da misericórdia, Jesus aparece aos discípulos, Jesus deseja a paz aos discípulos, a paz esteja convosco, a paz esteja convosco. Institui o sacramento também da penitência, do perdão dos pecados. E também na Quinta-feira Santa, Jesus institui a Eucaristia, isto é, o meu corpo, este é o cálice do meu sangue. Nós padres não celebramos a missa porque foi inventada pela igreja. Isso é uma coisa muito importante para nós, viu? Nós não celebramos a missa porque foi inventada pela igreja. Celebramos a missa porque Jesus celebrou a primeira missa na Quinta-feira Santa. E Jesus deu um mandato aos discípulos: fazer isto em memória de mim. Então, fazer isto em memória de mim. Todas as vezes que nós celebramos a missa, estamos recordando o caminho de Jesus, estamos recordando o Calvário, sua morte e ressurreição. Diz que a missa é o santo sacrifício de Cristo. E a Eucaristia é a forma que Jesus quis permanecer em nosso meio através da hóstia santa. Ele quis nos alimentar, Cristo quis nos alimentar, continuar nos alimentando. Então a Eucaristia é o pão vivo descido do céu. Nós não comungamos um pão abençoado, nós comungamos a presença real de Jesus, seu corpo, sangue, alma e divindade. Isso que a igreja pede, que a gente esteja preparado para receber Jesus. Como que a gente deve receber Jesus? Da forma que a igreja nos orienta. Você pode receber Jesus na sua mão, desde que você coloque a mão esquerda sobre a direita, pega a hóstia, coloca na boca, sua mão precisa estar limpa, não pode estar com o terço enrolado na mão, nem suja ali, às vezes de caneta ou alguma coisa. Você pega com a sua mão direita, a hóstia que está na mão esquerda, né, em forma de concha, e aí você coloca na sua boca. Você olha na sua mão se não ficou nenhum fragmento, se ficou, você pode pegar com a ponta do dedo, né, molhar a ponta do dedo, pegar o fragmento, colocar na boca, volta para o seu banco e faz a sua ação de graça. Você pode comungar também, direto na boca. As pessoas até falam, né, eu não sou digno de receber Jesus na mão. Irmão, se você não é digno de receber Jesus na mão, você não é digno de colocar na sua boca. Vamos parar com radicalismos. Vamos parar com extremismos. É direito do fiel. Se você se sente bem comungando na mão, com a mão, né, melhor dizendo, levando a boca, isso é seu direito. Seja respeitoso, vê se a mão está limpa, comunga de forma digna. Mas se você se sente melhor comungando na boca, é seu direito. Mas vamos parar com os extremismos, que não nos leva a lugar nenhum. Tem gente que só se sente bem sem comungando na boca. Então, se você for comungar na boca, você vem, coloca as mãos para trás, abre a boca, o padre ou o ministro vai colocar a hóstia na sua boca. Não queira você pegar a hóstia na mão do padre ou do ministro. Estou falando isso de uma forma catequética. Porque tem gente que quer, às vezes, desculpa a palavra, pegar a hóstia da nossa mão. Aí toca, às vezes, com a saliva na nossa mão. E aí nós estamos ali para comungar a comunhão para outra pessoa. Essa outra pessoa, às vezes, corre o risco também de comungar uma hóstia que está com a saliva do irmão. Então, esses cuidados, com todo o respeito, todo o amor a Jesus Eucarístico que todos nós temos, com respeito a Jesus Eucarístico, mas a igreja nos dá essa oportunidade. A pessoa, às vezes, ela quer se ajoelhar. Você imagine numa missa, nós temos aqui nossas missas, final de semana. Temos uma média, temos 4 missas na nossa paróquia. Uma no sábado, às 8 horas, no domingo às 8 da manhã, às 10 da manhã, às 18, no domingo à tarde. Imagine, nós temos uma média de participação de 800 a 1.000 pessoas por missa. Todas as missas. A igreja cheia. A missa das 10, então, a igreja é lotada, graças a Deus. Imagine se todas as pessoas fossem comungar na boca e de joelho. Que hora a gente ia acabar a missa? Então veja, existe uma regra, mas a igreja também se preocupa com a questão pastoral. É isso que a gente tem que entender, irmãos. A igreja se preocupa com a questão pastoral. A igreja não colocou a possibilidade de se comungar na mão porque ela não respeita Jesus Eucarístico ou não ama. Não.
E aí vem os radicalistas, vem os extremistas dizer não, mas é só comunhão que vale a comunhão direto na boca, de comunhão de joelhos e tudo mais. Às vezes essa pessoa que vai tanto por esse lado, às vezes vive tantas outras coisas também erradas, que ela está vendo o extremismo. Então é direito do fiel comungar com a mão, colocando, levando a boca, ou comungar direto na boca. Se você se sente bem assim, ok, vem, comunga. Creio que hoje não tem, né, muitos padres entendem isso também, vão dar a comunhão aos ministros, desde que se comungue na frente do ministro. Então comungar na frente do ministro, sempre na frente do ministro. Não sair com a hóstia, porque tem pessoas maldosas, pessoas que querem pegar a hóstia e levar para fazer profanações. Então isso nós temos hoje a orientação. Se você perceber que a pessoa está saindo com a hóstia na mão, vai atrás. Vai porque você tem esse direito, os ministros são orientados a ir atrás da pessoa para dizer, você precisa comungar na minha frente. Se a pessoa não aceitar, ela precisa, porque ela pode roubar a hóstia, pode levar a hóstia para lugares para fazer profanações, com a presença do Jesus. Então esse cuidado todos nós temos que ter. Hoje, esse evangelho fala da multiplicação dos pães. Sabe por que aconteceu a multiplicação dos pães? Primeiro, porque André percebeu ali que tinha um menino com 5 pães e 2 peixes. André percebeu que tinha ali o sinal da providência. O que é 5 pães e 2 peixes? Quando ele é abençoado, quando ele é partilhado, o milagre acontece. André percebe o menino que quis doar, que o menino poderia não doar, o menino quis doar os 5 pães e 2 peixes. E aí Jesus abençoa, o milagre acontece, 5.000 homens são alimentados, sem contar as mulheres e as crianças, e ainda sobrou pão para, depois eles recolheram. Né? Jesus então, depois que todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos, recolhei os pedaços que sobraram para que nada se perca. Aqui fala também da providência, né? Então eles encheram 12 cestos com a sobra dos 5 pães e peixes, deixados pelos que haviam comido. E ainda tem gente que não acredita no milagre da multiplicação dos pães. Fala que foi uma partilha e por isso que houve multiplicação. Irmão, se eu não acredito que Jesus tem poder para transformar, para multiplicar esses pães, eu perco a minha fé, eu saio da igreja e eu queimo a palavra de Deus, desisto de ser padre, desisto de tudo. Porque tudo da nossa vida exige fé. O fato de você ter vindo ao mundo foi por vontade de Deus. O fato de você estar respirando é por vontade de Deus. O fato de nós acreditarmos no poder da Eucaristia é vontade de Deus, é pela ação de Deus, é pelo Espírito Santo de Deus. O mesmo Deus que transforma a hóstia no altar, o mesmo Deus que perdoa pecados, o mesmo Deus que criou o mundo, que criou a mim e você, tem poder para multiplicar o pão, tem poder para levantar um paralítico, tem poder para tirar Lázaro do túmulo, ressuscitar Lázaro, de curar aquele filho daquela viúva, tem poder para curar os leprosos e assim restaurar pessoas. É este Deus que nós cremos. Que o Senhor te abençoe, te guarde e te ilumine. Viva uma sexta-feira abençoada, cheia do Espírito Santo, cheia da graça de Deus. Em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Deus te abençoe.